Você já parou para pensar em como sua vida poderia ser diferente? E se eu te dissesse que existe uma transformação poderosa, capaz de mudar tudo? Não é uma teoria, nem uma ideia abstrata, mas uma realidade que está ao seu alcance. Hoje, vamos falar sobre a vida que Jesus oferece. Uma vida que vai muito além do que você pode imaginar. Se você está buscando algo mais, algo que realmente faça sentido, então continue comigo. Nos próximos minutos, você vai descobrir como essa transformação pode acontecer na sua vida e por que ela é a resposta que você tem procurado. A expressão "o caminho" é uma das mais profundas e significativas maneiras de descrever a jornada espiritual que o cristão percorre ao seguir Jesus Cristo. Na Bíblia, Jesus se identifica como o caminho, a verdade e a vida, em João 14:6. E esta declaração encapsula não apenas a identidade de Cristo, mas também o convite que ele faz a todos para seguirem seus passos. A jornada espiritual com Jesus, descrita como o caminho, é uma trajetória de transformação, crescimento e realização de propósitos divinos. Vamos explorar o significado dessa caminhada espiritual à luz das Escrituras. A primeira e mais importante característica dessa jornada é que ela começa com um convite pessoal de Jesus. Em Mateus 4:19, vemos Jesus chamando seus primeiros discípulos com as palavras: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Este convite é simples, mas poderoso. Não é um chamado para seguir um conjunto de regras ou uma religião em si, mas para seguir uma pessoa, Jesus. A caminhada espiritual começa quando aceitamos esse convite, quando decidimos confiar em Jesus e seguir seus passos. Seguir o caminho não é apenas uma mudança de direção, mas uma transformação de vida. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo escreve: "Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." A jornada com Jesus implica deixar para trás o velho modo de vida, caracterizado por pecado, egoísmo e desespero, e abraçar uma nova vida em Cristo. Esta nova vida é marcada pela santidade, justiça e amor, refletindo o caráter de Deus. A caminhada com Jesus também envolve crescimento espiritual. Em Filipenses 3:12-14, Paulo descreve sua própria jornada. "Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus." Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vida cristã é uma contínua busca por maturidade espiritual. À medida que seguimos a Jesus, somos chamados a crescer na fé, no conhecimento de Deus e na semelhança com Cristo. Esse crescimento é um processo contínuo, uma jornada que dura toda a vida. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva,
uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Além disso, o caminho é um caminho de cruz. Jesus deixou claro que seguir seus passos não seria fácil. Em Lucas 9:23, ele disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me." A cruz é um símbolo de sacrifício e sofrimento. E seguir a Jesus significa estar disposto a renunciar a si mesmo, a carregar a própria cruz e a enfrentar as dificuldades e perseguições que vêm por causa da fé. Mas essa renúncia não é um fim em si mesma. É uma parte necessária do processo de transformação e santificação. É por meio da cruz que encontramos a verdadeira vida em Cristo. Outro aspecto crucial dessa jornada espiritual é a comunhão com Deus. Em João 15:4-5, Jesus usa a metáfora da videira e dos ramos para descrever a relação entre ele e seus seguidores. "Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Estar no caminho de Jesus significa viver em comunhão constante com Ele, dependentes de sua graça e força. A comunhão com Cristo é o que nos sustenta e nos capacita a viver a vida cristã e a produzir frutos espirituais. A jornada espiritual com Jesus também é caracterizada pela obediência à palavra de Deus. Em João 14:15, Jesus declara: "Se me amardes, guardareis os meus mandamentos." A obediência à palavra de Deus é uma evidência do nosso amor por Cristo e uma parte essencial de seguir o caminho. Em Mateus 7:24-27, Jesus compara aqueles que ouvem e praticam suas palavras a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A obediência a Jesus é a base sólida que nos permite enfrentar as tempestades da vida sem sermos abalados. Além disso, o caminho nos conduz ao serviço aos outros. Jesus é o exemplo supremo de servo, e ele nos chama a seguir seu exemplo. Em Marcos 10:45, ele disse: "Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos." Seguir a Jesus significa estar disposto a servir aos outros, colocando suas necessidades acima das nossas e demonstrando o amor de Deus através de nossas ações. O serviço cristão é uma expressão concreta da nossa fé e uma forma de testemunhar o poder transformador do Evangelho. A jornada com Jesus também nos chama a viver em comunidade. Em Atos 2:42-47, vemos a descrição da primeira comunidade cristã que se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A vida cristã não é uma jornada solitária, mas deve ser vivida em comunidade com outros crentes. A comunhão com outros cristãos nos fortalece, nos encoraja e nos desafia a crescer na fé. Além disso, é na comunidade que aprendemos a amar, perdoar e suportar uns aos outros, como Cristo nos amou. Por fim, o caminho nos leva à vida eterna. Em João 14:2-3, Jesus conforta seus discípulos com a promessa de que ele voltará para levá-los para estar com ele. "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito.
Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A jornada com Jesus não termina nesta vida. Ela continua na eternidade, onde estaremos para sempre na presença de Deus, desfrutando da plenitude da vida que Ele prometeu. Em conclusão, o caminho, a jornada espiritual com Jesus é uma trajetória de transformação, crescimento e propósito divino. É um caminho que começa com um convite pessoal de Jesus e que envolve a transformação de vida, o crescimento espiritual, o sacrifício, a comunhão com Deus, a obediência à sua palavra, o serviço aos outros, a vida em comunidade e, finalmente, a esperança da vida eterna. Seguir Jesus é um compromisso de vida, uma jornada que nos molda à imagem de Cristo e nos conduz a viver de acordo com os propósitos de Deus. Essa caminhada espiritual não é fácil, mas é profundamente recompensadora, pois é através dela que experimentamos a verdadeira vida, a paz que excede todo entendimento e a alegria que só pode ser encontrada em Cristo. A verdade, revelando a sabedoria divina, é um tema profundamente enraizado na Bíblia, que nos convida a explorar e entender a natureza da verdade segundo as Escrituras. No cristianismo, a verdade não é meramente um conceito abstrato, mas está personificada em Jesus Cristo. Quando Jesus declara em João 14:6, "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Ele está afirmando que a verdade absoluta e última é encontrada nele, e através dele podemos acessar a plenitude da sabedoria divina. A busca pela verdade é uma constante na vida humana, pois todos desejam compreender a realidade e encontrar sentido em suas existências. Na Bíblia, essa busca é respondida de maneira clara e direta. A verdade está em Deus, que é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento. Em Provérbios 2:6 está escrito: "Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento." Este versículo nos mostra que a sabedoria divina, que está intrinsecamente ligada à verdade, é um dom de Deus, algo que Ele concede àqueles que o buscam. A verdade bíblica é muitas vezes contrastada com as mentiras e enganos do mundo. Desde o Jardim do Éden, onde a serpente enganou Eva com uma distorção da verdade, Gênesis 3:1-5, o ser humano tem lutado contra as falsidades que afastam as pessoas de Deus. Jesus, em João 8:44, identifica Satanás como o pai da mentira, mostrando que as mentiras são ferramentas do inimigo para confundir e desviar a humanidade. Em contraposição, Jesus veio ao mundo para revelar a verdade, desfazendo os enganos e nos conduzindo à luz. Uma das formas mais poderosas, através das quais a verdade de Deus é revelada, é pela sua palavra. A Bíblia é descrita como a verdade em si mesma. Em João 17:17, Jesus ora ao Pai: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Aqui, a verdade é vista como algo que purifica e transforma, separando-nos do erro e nos aproximando da santidade de Deus. A palavra de Deus é uma revelação direta da sua vontade e caráter, fornecendo a base para a compreensão da realidade espiritual e moral. Além disso, a verdade na Bíblia é associada à liberdade. Em João 8:32, Jesus declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Esta declaração é profundamente significativa, pois indica que a verdade de Deus tem o poder de libertar as pessoas do pecado, da ignorância e das cadeias espirituais que as prendem. A verdadeira liberdade não é simplesmente a ausência de restrições, mas é encontrada na submissão à verdade de Deus, que nos orienta a viver de maneira justa e plena. A sabedoria divina, revelada através da verdade, também se manifesta no discernimento espiritual. Em 1 Coríntios 2:14, Paulo escreve:
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este versículo nos ensina que a verdade de Deus não é acessível apenas pela razão humana, mas requer a iluminação do Espírito Santo para ser plenamente compreendida. É o Espírito que nos guia a toda a verdade. João 16:13, revelando-nos os profundos mistérios de Deus e nos capacitando a discernir a verdade do erro. A busca pela verdade é também uma busca pela sabedoria divina, que está entrelaçada com o temor do Senhor. Em Provérbios 1:7, lemos: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor, que é um profundo respeito e reverência por Deus, é o ponto de partida para adquirir a sabedoria que nos conduz à verdade. Aqueles que temem ao Senhor são abertos à sua instrução e são capazes de discernir a verdade nas Escrituras e na vida. Outra dimensão da verdade bíblica é sua natureza eterna e imutável. Enquanto o mundo e suas ideologias estão em constante mudança, a verdade de Deus permanece constante. Em Salmos 119, 160 está escrito: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Isso significa que a verdade de Deus é confiável e segura, servindo como um alicerce firme em um mundo instável e mutável. A sabedoria divina que emana dessa verdade nos fornece orientação segura em todas as épocas e circunstâncias. A verdade também tem uma dimensão relacional, pois está diretamente ligada à nossa relação com Deus e com os outros. Em Efésios 4:15, Paulo exorta os crentes a seguirem a verdade em amor. Isto mostra que a verdade não é apenas um conjunto de fatos ou doutrinas, mas deve ser vivida e expressa em amor. A sabedoria divina nos ensina a falar e agir em verdade, mas sempre com amor, buscando edificar e não destruir. O equilíbrio entre verdade e amor é crucial para a vida cristã, pois reflete o caráter de Deus, que é tanto justo quanto amoroso. No Novo Testamento, vemos também que a verdade é inseparável da pessoa de Jesus Cristo. Em João 1,14, lemos que a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a encarnação da verdade de Deus. Tudo o que ele disse, fez e ensinou é uma expressão da verdade divina. Seguir a Jesus é seguir a verdade, e aqueles que o seguem são chamados a viver de acordo com essa verdade em todas as áreas da vida. Finalmente, a verdade de Deus nos prepara para o julgamento final. Em Romanos 2:2, Paulo escreve: sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Este versículo nos lembra que, no final, seremos julgados pela verdade de Deus. A sabedoria divina, portanto, nos chama a viver em retidão e integridade, sabendo que um dia prestaremos contas ao Deus da verdade. A verdade não é algo que podemos moldar ou manipular. É algo a que devemos nos submeter, reconhecendo que Deus é o padrão absoluto de verdade e justiça. Em conclusão, a verdade, revelando a sabedoria divina, nos conduz a uma compreensão profunda e transformadora da natureza de Deus e do mundo. A verdade, segundo a Bíblia, é mais do que um conceito intelectual. É uma realidade vivida, personificada em Jesus Cristo, revelada nas Escrituras e discernida pelo Espírito Santo. A sabedoria divina que emana dessa verdade nos guia em todas as áreas da vida, libertando-nos das mentiras do mundo e nos conduzindo à vida eterna. Como cristãos, somos chamados a buscar, conhecer e viver essa verdade em todas as nossas ações e relacionamentos, refletindo a sabedoria e o caráter de Deus em nossas vidas. A vida, a transformação que Jesus oferece.
É uma mensagem central do Evangelho que revela o poder transformador que Jesus traz à vida daqueles que o seguem. Nas Escrituras, Jesus não é apenas descrito como alguém que ensina ou realiza milagres, mas como a própria fonte de vida. Em João 10:10, Jesus declara: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Esta declaração nos convida a explorar o que significa viver em plenitude através de Cristo e como essa transformação se manifesta na vida de um cristão. A vida que Jesus oferece é muito mais do que a mera existência física. É uma nova dimensão de vida que abrange todos os aspectos do ser humano. Quando Jesus fala de vida em abundância, ele está se referindo a uma vida que é rica em significado, propósito e comunhão com Deus. Esta vida é uma dádiva divina que começa com a transformação espiritual do coração. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo escreve: "Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Esta passagem descreve a mudança radical que ocorre quando uma pessoa encontra Cristo. A velha vida, marcada pelo pecado, pelo egoísmo e pela separação de Deus, é deixada para trás e uma nova vida, cheia de esperança e renovação, começa. A transformação que Jesus oferece começa no momento em que uma pessoa aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador. Este ato de fé inaugura uma nova vida espiritual, descrita na Bíblia como nascer de novo. Em João 3:3, Jesus diz a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus." Este novo nascimento é uma obra do Espírito Santo que regenera o coração e capacita a pessoa a viver de acordo com os princípios de Deus. A partir deste ponto, a vida da pessoa é marcada por uma transformação contínua à medida que ela cresce em fé, conhecimento e santidade. Um dos aspectos mais profundos da transformação que Jesus oferece é a mudança de identidade. Em Gálatas 2:20, Paulo expressa essa realidade ao dizer: "Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim." Este versículo encapsula a essência da vida transformada em Cristo. A velha identidade, centrada no ego e no pecado, é crucificada com Cristo, e uma nova identidade centrada em Cristo emerge. Viver em Cristo significa que Ele se torna o centro de nossa vida, orientando nossas escolhas, pensamentos e ações. A transformação que Jesus oferece também se manifesta na renovação da mente. Em Romanos 12:2, Paulo exorta os crentes: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A renovação da mente é um processo contínuo, pelo qual somos moldados pela verdade de Deus, em vez de sermos influenciados pelos valores e padrões do mundo. Este processo envolve a meditação na palavra de Deus, a oração e a comunhão com outros crentes, permitindo que o Espírito Santo transforme nossos pensamentos e atitudes. A vida em Cristo é também uma vida de liberdade. Em João 8:36, Jesus afirma: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Esta liberdade é uma libertação do poder do pecado e da morte que antes nos escravizavam. Em Cristo, somos livres para viver de acordo com a vontade de Deus, sem sermos dominados pelos desejos pecaminosos. Esta nova liberdade nos permite experimentar a verdadeira alegria e paz que vem de viver em comunhão com Deus. Além disso, a vida que Jesus oferece é uma vida de amor e serviço. Em Mateus 22:37 e 39, Jesus resume os mandamentos de Deus dizendo: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este
é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é o fundamento da vida cristã e a marca distintiva de um seguidor de Cristo. A transformação que Jesus opera em nós nos capacita a amar a Deus de todo o coração e a amar os outros de maneira sacrificial. Esse amor se manifesta em atos concretos de serviço, bondade e compaixão, refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas. A vida transformada por Jesus é também uma vida de esperança. Em 1 Pedro 1, 3, 4, Pedro escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós. A ressurreição de Jesus nos garante uma esperança viva, uma certeza de que a vida não termina com a morte, mas continua na eternidade com Deus. Essa esperança nos dá força para enfrentar as adversidades da vida com coragem e confiança, sabendo que nossa verdadeira pátria está nos céus. Outro aspecto importante da transformação que Jesus oferece é a santificação, que é o processo de nos tornarmos mais parecidos com Cristo em caráter e conduta. Em 1 Tessalonicenses 4:3, Paulo afirma: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A santificação é uma obra contínua do Espírito Santo em nossa vida, que nos purifica e nos capacita a viver de maneira que agrade a Deus. É um processo de crescimento espiritual, onde, através da obediência à palavra de Deus e da ação do Espírito, somos moldados à imagem de Cristo. A vida em Cristo também nos chama a uma missão. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus dá aos seus discípulos a grande comissão: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A transformação que Jesus opera em nós nos leva a compartilhar o Evangelho com outros para que eles também possam experimentar a vida abundante em Cristo. Esta missão é uma expressão do amor de Deus pelo mundo e uma oportunidade de participar do seu plano redentor. Finalmente, a vida que Jesus oferece é eterna. Em João 11, 25 e 26, Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A promessa de vida eterna é o clímax da transformação que Jesus nos oferece. A morte física, que é o destino inevitável de todos os seres humanos, não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Em vez disso, eles entram na plenitude da vida eterna na presença de Deus, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. Em resumo, a vida, a transformação que Jesus oferece é uma jornada de mudança radical, que começa no coração e se estende a todos os aspectos da existência. Esta vida é marcada pela nova identidade em Cristo, pela renovação da mente, pela liberdade do pecado, pelo amor e serviço aos outros, pela esperança viva, pela santificação contínua, pela missão de compartilhar o Evangelho e, finalmente, pela promessa da vida eterna. Jesus não apenas nos oferece uma melhoria ou um ajuste na vida. Ele nos oferece uma nova vida rica, abundante e eterna. Essa é a transformação que ele traz para todos aqueles que o aceitam e seguem seus caminhos. Se você chegou até aqui, parabéns! Você deu um passo importante ao explorar o poder transformador que Jesus oferece. Mas essa jornada não precisa terminar agora. A transformação que ele traz pode começar hoje mesmo na sua vida. Jesus está pronto para te guiar por um caminho de esperança, paz e propósito que você nunca experimentou antes. Não deixe essa oportunidade passar. Se você deseja saber mais ou quer dar o próximo passo, inscreva-se no canal, ative as notificações
e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A sua nova vida em Cristo pode começar agora.